No ano de 1915, uma mulher que trabalhava como cozinheira na cidade de Nova York foi colocada em quarentena forçada em um hospital de doenças infecto-contagiosas pelo resto da sua vida, até a sua morte no ano de 1938, 23 anos depois da internação. Mas afinal de contas, quem era essa mulher? E por que ela foi considerada uma ameaça à saúde pública tão grave a ponto de ser submetida a tudo isso? Mas antes de continuarmos a nossa história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir os nossos vídeos e de compartilhar com as suas famílias e com os seus amigos. Para nós e para o canal, isso é extremamente importante. Essa é uma história real e a nossa personagem central chama-se Mary Mallon. Ela era de origem irlandesa e migrou para Nova York na sua infância. Mary era uma cozinheira de mão cheia. Era extremamente habilidosa na preparação de pratos considerados deliciosos na cidade de Nova York. E por causa dessa habilidade como cozinheira, ela conquistou empregos nas casas de famílias ricas americanas e também em diversos restaurantes da cidade, conquistando com isso uma vida relativamente tranquila na Nova York da primeira metade do século XX. Mary Mallon era especialmente conhecida e reconhecida na preparação de sobremesas, especialmente na preparação de um sorvete de pêssego feito com pêssegos frescos. Esse detalhe a respeito do sorvete de pêssego feito com pêssegos frescos será muito importante no esclarecimento da nossa curiosidade a respeito do que aconteceu com essa mulher em Nova York. O que Mary Mallon não sabia é que ela era portadora assintomática de uma bactéria na sua vesícula. As pessoas que são portadoras assintomáticas carregam alguma bactéria ou algum vírus no seu organismo e espalham esses vírus ou essas bactérias para outras pessoas. E essas outras pessoas podem adoecer desse micro-organismo. Mas a própria pessoa, que é portadora assintomática, ela não adoece. E era exatamente isso que acontecia na situação de Mary Mallon. Ela era portadora assintomática de uma bactéria chamada Salmonella typhi. Aqui nós abrimos um parênteses para explicar o que é a Salmonella typhi e qual a doença ela causa. Essa é uma bactéria causadora de uma doença muito conhecida na antiguidade, mas que hoje nós praticamente não vemos na nossa prática clínica, a febre tifoide. No passado, a febre tifoide foi responsável por tirar a vida de pessoas famosas, como, por exemplo, um dos irmãos Wright, que os americanos consideram como os inventores do avião, e também acredita-se que o grande general macedônio, Alexandre o Grande, também foi vítima dessa doença. A febre tifoide ela é transmitida quando a bactéria está presente na água ou nos alimentos contaminados, ou seja, a transmissão é feita pela boca, pela ingestão desses alimentos contaminados com água com a bactéria. Agora acompanhe o raciocínio. A pessoa que é portadora assintomática carrega a bactéria Salmonella typhi na sua vesícula biliar. Quando a pessoa ingere algum alimento e a vesícula secreta substâncias químicas no intestino para ajudar na digestão, a bactéria vai junto. E depois, esse bolo alimentar residual é eliminado nas fezes. Portanto, a bactéria sai nas fezes das pessoas que são portadoras assintomáticas. E essa informação é importante para começarmos a montar o nosso quebra-cabeça a respeito do que aconteceu com Mary Mallon. Lembre-se, ela era portadora assintomática e ela era cozinheira. Ela trabalhava na casa de famílias ricas de Nova York e também em diversos restaurantes. Já dá para imaginar o que aconteceu com ela? O saneamento básico em cidades como Nova York, na primeira metade do século XX, ainda era muito distante do ideal.
E, portanto, os surtos de febre tifoide eram relativamente comuns, uma vez que as condições de higiene e de saneamento básico são fundamentais para a prevenção de doenças que são transmitidas pela água e pelos alimentos. E por que a febre tifoide é uma doença tão preocupante? Porque ela é potencialmente grave. Uma vez que você ingere a bactéria, ela cai no seu trato gastrointestinal e ela causa um quadro de diarreia que pode oscilar com constipação intestinal. Mas essa diarreia pode ter a presença de sangue e de pus nas fezes, mostrando a intensidade da replicação da bactéria dentro do seu intestino. E esse acometimento pode ser tão grave que o intestino pode ser perfurado e tanto a bactéria quanto as fezes caírem dentro da cavidade abdominal, inflamando o peritônio, que é a membrana que reveste a nossa barriga por dentro, causando um quadro de peritonite, que é extremamente grave e de difícil tratamento. A bactéria também pode cair na corrente sanguínea e causar um quadro de infecção generalizada, levando a delírios, a coma, a pressão baixa e a falência de múltiplos órgãos e sistemas e, consequentemente, ao óbito. Naquela época, na primeira metade do século XX, não havia antibióticos para tratar a febre tifoide. Por isso, a letalidade relacionada à doença era de aproximadamente 20%. De cada 10 pessoas que pegavam a doença, 2 iam morrer. Só no ano de 1906 foram registrados 639 óbitos por febre tifoide na cidade de Nova York. E foi justamente no ano de 1906 que a nossa história nos levará e nos conduzirá à responsabilidade de Mary Mallon em surtos relacionados à febre tifoide. Uma família rica americana, que era proprietária de uma casa de campo, alugava essa casa de campo no verão para que outras famílias pudessem passar os dias de férias. E nesse verão de 1906, essa família contratou Mary Mallon para ser a cozinheira que atenderia aquela família hospedada na sua casa de campo. E o que aconteceu foi que aquelas pessoas que alugaram a casa foram vítimas de um surto de febre tifoide. A família proprietária da casa, preocupada com esse surto, porque afinal de contas isso poderia prejudicar os negócios, ninguém ia querer alugar essa casa no próximo verão ou nas próximas semanas com medo do surto de febre tifoide, entrou em contato com um médico de Nova York que também era engenheiro sanitário chamado George Soper, para que ele pudesse fazer uma investigação e esclarecer a fonte, a origem daquele surto de febre tifoide. George Soper era um investigador extremamente detalhista e dedicado. Logo ele percebeu que aquele surto não envolvia a preparação dos alimentos, porque a maior parte dos alimentos servidos naqueles dias foram extremamente cozidos, eliminando a possibilidade de que a bactéria pudesse estar viva naqueles alimentos. Ele também investigou o abastecimento de água da casa e concluiu que não havia motivos para suspeitar desse abastecimento como a fonte de bactérias que contaminavam os alimentos da casa. Mas havia um alimento que foi servido abundantemente durante aqueles dias e que não foi submetido a cozimento. Foi uma sobremesa, um sorvete de pêssego preparado com pêssegos frescos. A responsável pela preparação daquele sorvete, nós já sabemos quem era. E George Soper reparou que Mary Mallon não tinha o hábito de lavar as mãos antes de preparar o sorvete de pêssego frescos. Em outras palavras, sendo bem direto, nós estamos querendo dizer que Mary Mallon não tinha o hábito de higienizar as mãos em momento algum. Então era bem provável que ela ia ao banheiro, não higienizava as mãos, e a bactéria Salmonella typhi, que era eliminada nas suas fezes, caíam em suas mãos, e das suas mãos passavam diretamente para os ingredientes do sorvete de pêssego fresco. E as pessoas ingeriam esse sorvete com a presença da bactéria. Depois de fazer todas essas observações, Soper resolveu rastrear o histórico profissional de Mary Mallon. Então ele entrou em contato com outros ex-contratantes de Mary Mallon, donos de restaurantes,
outras famílias que no passado haviam feito uso dos seus serviços como cozinheira. E ele conseguiu localizar 8 pessoas que a contrataram. E dessas 8, 7 relataram que enfrentaram um surto de febre tifoide durante o período que Mary Mallon trabalhou nos seus estabelecimentos ou nas suas famílias. Uma dessas pessoas contou a Soper, inclusive, que ele havia feito um pagamento extra para Mary Mallon cuidar dos doentes de febre tifoide até altas horas da noite. O que Soper fez nessa situação é o que hoje nós chamamos de rastreamento de contatos e faz parte do método de investigação epidemiológica de surtos e epidemias. Mais tarde, Soper declarou que ele estava ciente de estudos publicados na Europa relacionando pessoas que eram portadoras assintomáticas de Salmonella typhi com surtos e epidemias de febre tifoide. De novo, portador assintomático é aquela pessoa que sai andando por aí, que carrega a bactéria em si, mas não adoece. Mas ao eliminar a bactéria para o meio ambiente, ela pode sim causar doença nas outras pessoas e nos outros contatos. Mas a pessoa carreadora é assintomática, não tem sintoma nenhum e não adoece. Juntando todas essas peças do quebra-cabeça, Soper concluiu que Mary Mallon era uma portadora assintomática de Salmonella typhi e era responsável por dezenas de casos de febre tifoide na Nova York da primeira metade do século XX. Mas ele precisava de uma prova definitiva para tomar qualquer providência contra Mary Mallon. No ano de 1907, ele finalmente confrontou a cozinheira e pediu que ela fornecesse amostras de fezes e de urina para que a bactéria pudesse ser investigada nessas amostras. Mas Mary Mallon, obviamente, não concordou e não aceitou e ameaçou Soper com um garfo. Por causa disso, Soper teve que recorrer à polícia e a uma outra médica sanitarista chamada doutora Josephine Baker. E juntos, eles conseguiram conduzir Mary Soper até um hospital, onde ela foi forçada a ceder amostras de fezes, de urina e de sangue. E, obviamente, foi confirmada a presença da bactéria Salmonella typhi nessas amostras, concluindo que Soper tinha razão. Mary Mallon era, de fato, uma portadora assintomática da bactéria. E foi nesse momento que tomou-se a decisão de interná-la em um hospital para portadores de doenças infecto-contagiosas, para que ela ficasse em isolamento e não transmitisse mais a doença nos estabelecimentos em que trabalhasse ou para as famílias para as quais ela pudesse cozinhar. Mas Mary Mallon nunca aceitou que fosse portadora assintomática dessa bactéria e ela se recusou, inclusive, a fazer a cirurgia de retirada da vesícula, que naquela época era considerada curativa em relação ao estado de portadora assintomática da bactéria. A imprensa tomou conhecimento da situação e do caso de Mary Mallon. E rapidamente esses meios de comunicação trataram de apelidá-la de Typhoid Mary, ou Maria Tifoide. E foi assim que ela passou a ser conhecida na história da medicina, Maria Tifoide. Durante a sua internação, Mary Mallon processou o estado de Nova York, exigindo a sua liberdade, mas o juiz que julgou o caso se recusou a libertá-la do isolamento. Mas em 1910, os novos comissários de saúde, que assumiram os cuidados de saúde pública em Nova York, resolveram dar a ela essa liberdade com uma condição: que ela não voltasse a trabalhar como cozinheira, nem em casas de famílias e nem em estabelecimentos comerciais. Ela não poderia mais cozinhar em restaurantes, por exemplo. E a pergunta que eu faço nesse momento é: vocês acham que ela cumpriu esse acordo? Claro que não. Adotando nomes falsos, Mary Mallon continuou cozinhando em casas de famílias, em restaurantes e até mesmo nas cozinhas de hospitais. Em 1915, um novo surto de febre tifoide aconteceu em uma maternidade de Nova York. E Soper foi chamado para investigar esse surto mais uma vez. Quando ele chegou na maternidade, ele não teve dúvidas. Visitou a cozinha e lá
ele identificou e encontrou a sua velha conhecida, Mary Mallon, que lá estava trabalhando sob uma identidade falsa. Dessa vez, Mary não teve como argumentar. Ela foi levada novamente para o hospital de isolamento de portadores de doenças infecto-contagiosas e não mais saiu de lá. Ela ficou internada por 23 anos, até o ano de 1938, quando ela morreu aos 69 anos de idade. O caso de Mary Mallon foi emblemático na história das doenças infecto-contagiosas, não só por ela ter sido a primeira pessoa identificada como portadora assintomática de uma bactéria infecto-contagiosa, mas também porque o seu caso acendeu a discussão a respeito das liberdades individuais versus o poder do Estado em tolher ou minimizar a liberdade das pessoas quando são ameaças para a coletividade. Esse debate acontece até os dias de hoje. E, obviamente, um outro aspecto muito importante do caso de Mary Mallon está relacionado à importância do saneamento básico, do tratamento da água, da higienização adequada das mãos e dos alimentos na prevenção de inúmeras doenças, inclusive a febre tifoide. E é por isso que hoje em dia nós vemos poucos casos de febre tifoide na nossa sociedade, porque nós já progredimos muito nesse aspecto relacionado ao saneamento básico e à higiene de mãos e cuidados com os alimentos. Ainda temos o que progredir, sem dúvida, especialmente em um país como o Brasil, especialmente nos países do sul da Ásia e nos países africanos, onde o saneamento básico ainda deixa muito a desejar. Mas, comparado a Nova York da primeira metade do século XX, nós já avançamos significativamente. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo e de compartilhá-lo com a sua família e com seus amigos. Comente aqui também o que você acha dessa questão. O Estado tem o direito de limitar as liberdades individuais quando aquele indivíduo é responsável por uma ameaça à saúde coletiva? O que você acha sobre isso? Comente aqui, mande as suas perguntas e os seus comentários. Até o próximo vídeo.